noite, irmãos. Saúdo também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, falando um pouquinho hoje, para a glória de Deus. Muitos têm sido acometidos, né? Clima seco, renite, sinusite, tantuzite. A minha esposa já tem 3 semanas cuidando disso, teve que partir para o antibiótico. E eu sei que muitos outros irmãos, né, têm sido acometidos, né? Tem um clima muito seco, friagem, essa coisa toda. Mas como disse o Neto, louvamos a Deus, né, irmãos, que podemos estar aqui e estamos aqui para louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Mesmo porque para isso fomos criados, para a glória de Deus. E devemos viver para a glória de Deus. Mesmo em meio, às vezes, situações, lutas, problemas, tantas provações, que tendem, às vezes, a querer nos fazer parar. Muitos têm parado, irmãos. Muitos que estão nos assistindo têm parado. Não têm achado, quem sabe, nem força para vir para cá. Se acostumaram a ficar em casa. Não estão lembrando ou ainda não entenderam que a adoração, culto, louvor é presencial. Não que lá eles não façam isso, né? É claro, quem sou eu para dizer que quem está em casa não está adorando? Mas Deus nos chamou para que, como igreja, corpo de Cristo, é assim que nós testemunhamos e vivemos para a glória de Deus. Mas muito, por alguns motivos, tem parado. Parado de louvar, de adorar, de servir, parado de vir à igreja, por alguns motivos. E às vezes é claro que esses motivos, muitas vezes, quem sabe até são válidos. Eu, por exemplo, não acredito em crente que desvia, não existe desviado. Existe até uma moda agora, crente sem igreja, né? E acham que é o certo, né? Os desigrejados. Mas eu sempre creio desta forma, não existe desviados. Existem pessoas fora da comunhão, distante dos irmãos, talvez até nem distante de Deus, mesmo lá longe. Embora a palavra diz que não é bom deixar de congregar. Mas alguns estão caminhando assim. Por isso que eu disse, quem sou eu para dizer que mesmo lá não estejam adorando, não estejam glorificando o nome do Senhor. Mas o Senhor nos chama para servi-lo, adorá-lo, glorificar o seu nome da maneira que Ele quer. E nós aprendemos nas Escrituras a maneira que Ele quer, da maneira que Ele nos ensina. E eu creio que todos vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite, eu não precisaria nem perguntar e nem vou, mas ao mesmo tempo já estou perguntando. Você acredita nas Escrituras, de fato? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí quando você a ouve e entende que é a palavra, você a recebe e você a pratica? Porque se você não pratica, você não acredita. O Senhor Jesus muitas vezes ele disse isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tem muita gente que tem ouvido, tem orelha e até escuta, mas não estão ouvindo, porque o ouvir é praticar. E é triste quando muitas vezes nós ouvimos a palavra, cremos nela, ao menos declaramos isto, mas a gente segue muito mais as mídias sociais, os jornais, as notícias, não que isso não seja importante, embora a maioria delas não é verdade, ou não totalmente verdade. E quando são, nós não somos guiados por ela. Nós podemos tomar conhecimento sim das circunstâncias, situações que estão no mundo, o seu vizinho, a sua família. Nós precisamos tomar conhecimento de tudo que está acontecendo, mas não somos guiados por essas circunstâncias e essas situações. E a palavra que eu queria meditar com os irmãos nesta noite é justamente chamando a sua atenção e a minha, para que vivamos para a glória de Deus, mas olhando com os olhos de Deus as circunstâncias que te rodeiam. E não na sua visão, no seu pensamento, naquilo que você acha que enxerga. Porque todos nós sabemos que na maioria das vezes a gente não enxerga um palmo do nosso nariz. Não é assim que dizem? Nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Nós não sabemos nada, não entendemos. E quando muitas vezes achamos que entendemos, podemos estar enganados. E é por isso que nós, como crentes, como aqueles que professam a fé em Jesus, que dizem crer nas Escrituras, nós somos guiados pelas Escrituras. Já disse aqui outro dia, quantas vezes nós ouvimos mensagens, somos colecionadores delas, mas não praticamos. Talvez
logo ao sair desta porta e tomar aquele chá gostoso que a gente vai tomar ali depois, você já esqueceu da mensagem. Segunda-feira você não lembra mais. Alguns, quando lembram, guardam nas gavetas, mas não praticam, né? Eu disse aqui para os irmãos outro dia, o que muda a sua vida, o que muda a sua história, o que vai fazer diferença na sua casa, na sua família, não é o que você sabe, não é o que você conhece, não é o que você ouve, mas é o que você decide fazer com aquilo que você ouviu. É por isso que eu comecei chamando a sua atenção e a minha. Se é que cremos na palavra, por que que a gente não a segue e não a pratica? E não faz aquilo que Deus manda a gente fazer? E queremos caminhar nas nossas vontades ou naquilo que nós achamos que é certo. Porque temos medo, muitas vezes, de caminharmos na direção do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 29. Gostaria de meditar com os irmãos aqui um pouquinho. Eu já perdi as contas de quantas vezes já preguei em cima de Jeremias, capítulo 29. Esses dias mesmo falei lá no Roma. E agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículos de 1 a 14. Eu creio que, na medida que eu estiver lendo, os irmãos vão lembrar desse texto. A gente grava muito bem, né? No versículo 11, quando o Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não é? A gente grava esse texto. E quando eu leio esse versículo, irmãos, eu gosto de lembrar que Deus pensa acerca de nós. Já parou para pensar nisso? O que Deus pensa de você agora? Se parar um minutinho assim, parar para pensar, o que Deus está pensando de você? Porque o texto diz aqui que o Senhor pensa acerca de nós. E Ele tem planos e propósitos, né, na nossa vida como igreja, como família, como povo, como nação e como pessoa. Deus tem planos e propósitos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, a palavra de Deus nos diz assim. Os irmãos me acompanhem. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio.
Deus bendito, santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, glória, louvor e adoração. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque te amamos, estamos aqui porque queremos te servir, queremos fazer a tua vontade, precisamos do Senhor, reconhecemos nossa total dependência do Senhor, nós precisamos de ti, da tua palavra, da tua instrução, da tua orientação, do teu ensino. Ó Deus bendito, obrigado, porque podemos estar aqui. Ó Deus, temos ainda esse desejo. Ó Deus, ainda temos no nosso coração essa alegria e prazer de nos dirigirmos a este lugar, para nos reunirmos como igreja, povo do Senhor, chamados por ti mesmo, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer. Ó Deus, para te exaltar, Senhor, para tornar o teu nome conhecido e exaltado. Ó Deus, obrigado por este privilégio. Ó Deus bendito, mas nós precisamos ouvir a tua voz. Ó Deus, fala conosco, assim como o Senhor já o tem feito, ó Pai. O Senhor já tem falado conosco. Quantas vezes o Senhor já tem falado conosco, assim como falou neste dia e tem falado agora. Ó Deus, obrigado, Senhor. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Quebranta-nos, quebranta-nos. Ó Deus, tira de nós o orgulho. Ó Deus, toda arrogância, toda vaidade, todo preconceito, ó Pai, do nosso coração. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, fala conosco. Que não seja o Ivo falar, mas que seja o Senhor, ó Deus, a falar conosco. Ó Deus, que a tua palavra venha ao nosso encontro e faça mudança, transformações em nós. Ó Deus, trazendo quebrantamento e renovo. Ó Deus, nos renovando, Senhor, porque nós precisamos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Tremendo, né, irmãos, esta carta? Carta em que o próprio Deus, o Senhor, ditou para Jeremias. Escreve essa carta. E assim diz o Senhor. E é interessante que os primeiros versículos, quando fala da carta que Jeremias, então, dita, escreve, e ela agora é levada para os magistrados, para os príncipes, para os sacerdotes, para a rainha-mãe, para que o povo que estava no exílio pudesse ouvir. Mas é interessante que os primeiros versículos diz que Nabucodonosor deportou. Nabucodonosor vai, invade Jerusalém e agora leva todo mundo para a Babilônia. A maior diáspora, né, a maior dispersão de todos os tempos. O povo de Deus sendo espalhado para toda a Babilônia e províncias e outras nações também. Só que vocês observaram que quando começa a carta, de fato, quando ela diz, assim diz o Senhor. E o Senhor deixa bem claro, eu deportei, eu estou levando ou os levei para a Babilônia. E isso é importantíssimo para nós, irmãos. Eu costumo dizer, principalmente nós como bons presbiterianos, que cremos na soberania de Deus, algo bem enfático na reforma para nós. Soberania de Deus. É o Senhor que conduz a história e dirige todas as coisas. E a minha e a sua vida. Não existe casualidade. Não existe por acaso, meu irmão, minha irmã. Não existe. Nós, como crentes, precisamos lembrar disso. E às vezes a gente gosta de aceitar isso, é só quando são coisas boas. Bala perdida ninguém aceita, que talvez... Usei talvez porque muitas pessoas pensam assim, né? Porque tem dificuldade de entender que aquela bala perdida foi Deus também. Porque senão aquela bala não teria atingido. Vocês já viram quantos acidentes assim que você olha, como que essa pessoa está viva? Como que esse menino está vivo? Eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos, acho que foi aqui que eu contei a história do menino, o Gari. Se lembram que eu contei? Alguns anos atrás, deu no Fantástico, deu na Globo e alguns jornais. Esse rapaz estava sentado no banco da praça e de repente 2 marginais passaram de moto e atiraram. Haviam algumas pessoas na praça, ele estava com mais alguns rapazes e o tiro atingiu o seu coração, atravessou o seu coração. E ele ainda se levanta e sai correndo, ele próximo da sua casa, ele corre e cai no seu portão. A família o pega, chama o SAMU, a ambulância, ele é levado para o hospital e ele não morre. O tiro atravessou o coração dele e ele não morreu. Foi visto na cidade como um grande milagre, e o menino foi recuperando. E no dia que ele teve alta,
A repórter fazendo entrevista e conversando com ele, a alegria desse menino indo para casa, perguntou para ele o que ele iria fazer, a primeira coisa que ele queria fazer, além da alegria que ele está voltando para casa. Eu contei isso para os irmãos quando nós falávamos sobre dons, talentos e chamados e vocações. Eu acho que eu devo ter falado aqui. E aí quando a repórter pergunta para ele o que ele queria fazer, além de voltar para casa, abraçar sua mãe, sua família, eu quero voltar a trabalhar. Minha maior alegria é fazer o meu trabalho. O que você faz? Ele disse, eu sou gari. Lembram quando eu contei isso para os irmãos? Chamando sobre vocações, chamados, dons e talentos. Não é? Esse tipo de trabalho também é chamado. E ele fazia com carinho. Mas o que eu estou dizendo aqui é o milagre desse menino viver. E a gente vê tantos exemplos assim. E aí eu queria chamar sua atenção com isso para que você se lembre, meu irmão, minha irmã, que todas as coisas glorificam o nome de Deus. Eu costumo dizer que Paulo, ele ditou o que José disse, quando José reconcilia com seus irmãos, depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou, não é? Sendo vendido pelos seus irmãos, quase que foi morto, e ele é levado para o Egito, e ele acaba indo para a prisão injustamente, depois ele é solto, e ele assume toda a autoridade no Egito, e aí agora os próprios irmãos vêm até ele, várias nações, o povo de Deus, buscar auxílio, ajuda, e ele reconcilia com seus irmãos. E agora quando ele se revela que ele era José, os irmãos ficam com medo. Agora nós vamos morrer. Porque se José desse uma palavra só, a autoridade estava sobre ele. A palavra dele era só abaixo do rei. Ele poderia decretar ali a morte dos seus irmãos, daquele pessoal que tentou contra a vida dele. E aí José fala para eles assim, quem sou eu? Por acaso estou eu em lugar de Deus? Está lá em Gênesis capítulo 50. Quem sou eu para fazer isso? Estou eu em lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, como vocês estão vendo agora. Até para a preservação de vocês mesmos. E aí Paulo, capítulo 8, versículo 28, não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sobre aqueles que Deus tem um propósito. Nós vamos lembrar disso, irmãos, que o Senhor é quem conduz a história, e é extremamente importante a gente lembrar disso, irmãos. O Senhor é quem conduz a história. É claro, não estou aqui eximindo de responsabilidade de quem atirou, de quem fez a coisa errada, porque todo pecado tem suas consequências, e ainda que os homens tentem o mal, Deus transforma em bênção. Ainda que o povo de Deus mesmo aqui em pecado, porque a palavra de Deus diz que Jeremias, ele profetizou e pregou anos e anos, anos e anos, anos e anos, e ninguém converteu, ninguém dava ouvido, ninguém atentava pelas palavras dos profetas. Capítulo 36 diz que Deus usava os profetas e até pelas madrugadas e o dia e noite. Deus usava os profetas para levar o povo ao arrependimento, o povo voltar a Deus, a buscar o Senhor, a fazer a vontade de Deus, e eles não davam ouvidos. Até que o Senhor diz então que eles seriam levados para a Babilônia. E algo interessante acontece ainda nessa situação. Muitos queriam reagir, queriam guerrear, queriam até buscar ajuda para lutar. E Deus usa o profeta para dizer, não reaja que é pior. Vocês vão para a Babilônia, vocês serão levados. Esse povo que vem e que vai tomar e levar tudo é povo poderoso, forte, tremendo. Dominava o mundo na época, irmãos. Vocês vão parar na Babilônia. Se vocês querem viver, não reaja. E se irmãos forem ver a história, os irmãos vão ver que alguns tentaram fugir, alguns tentaram reagir e foram mortos. Mas esse povo então é levado para a Babilônia. E é tremendo a gente observar, irmãos, que Deus tem propósito em todas as coisas. Ainda que o homem erre, peque, o próprio profeta Jeremias, em alguns momentos, ele fala isso, que Deus poupou e poupa sempre o seu povo, porque ele tem uma aliança que começou desde lá de trás. Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Deus tem uma aliança contigo em Cristo Jesus. E é interessante a gente olhar em todas as histórias da Bíblia, histórias específicas ou toda a Bíblia nos apresenta sempre a mesma coisa. É um povo que é escolhido e chamado pelo Senhor, um povo que é rebelde e peca, e que ele agora sofre suas consequências, e de um povo agora que Deus restaura e busca e perdoa e salva,
e leva para si. É sempre assim. E aqui não é diferente, irmãos. Deus tinha um propósito. E aqui o propósito também, através dessa dispersão, era fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido em todos os lugares. E aí é por isso, irmãos, que o texto nos mostra aqui, que o Senhor usa o profeta para dizer para o povo de Israel agora lá no exílio, olha, vocês vão ficar aí 70 anos. Porque havia alguns profetas, irmãos, que diziam que talvez seria por alguns meses ou até no máximo 2 anos. E aí o povo voltaria. Muitos profetas falsos. O único profeta que falava a verdade nesse período que estava lá no exílio era Ezequiel. Os outros eram falsos. E eles diziam que o povo daqui a pouco ia voltar. Seriam restaurados. E Deus usa Jeremias então para dizer, não, 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 não. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamento de bênção, de paz. Eu tenho promessa para a vida de vocês e vou cumprir, mas é daqui 70 anos. Vocês imaginaram, irmãos? Quem sabe você está esperando algo. 70 anos, Neto, a bênção vai chegar lá. Alguém aqui alcança, irmãos? Eu acho que quem alcança aqui está tudo ali do lado, né? Fora as professoras. E isso já me chama a atenção por alguma coisa que a gente precisa lembrar, irmãos. A sua vida, embora alguns não atentam nem para isso, né? Nem para a própria. Alguns não atentam nem para a própria geração. Mas a sua vida não é só para essa geração. A gente deveria lembrar disso, irmãos. Deus te chamou e me chamou, nos restaurou, e Deus tem planos e propósitos na nossa vida, e muitas orações que eu e você estamos fazendo, os nossos netos terão a resposta. Eles receberão. E vão lembrar que teve um pai e um avô que orou. É por isso que Romanos, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não significa necessariamente você. Porque pode ser que você morra antes e não veja se cumprir. Mas se cumprirá na vida dos seus filhos, dos seus netos. Quando eu vejo aqui Deus falando para o povo, que Deus queria que eles vivessem bem na Babilônia, que eles pudessem prosperar na Babilônia, trabalhar na Babilônia, construir na Babilônia, casar na Babilônia, casar seus filhos na Babilônia. É preciso que a gente entenda, irmãos, Deus te chamou e me chamou para a gente investir, trabalhar, não só para agora, mas nós precisamos pensar nos nossos filhos e nos nossos netos e nos nossos bisnetos, até quantas gerações forem que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E graças a Deus que nós não sabemos. Mas Jesus voltará. Só que nós precisamos entender isso, irmãos. Nós, como igreja, hoje nós estamos aqui, irmãos, frequentamos esses cultos, trabalhamos, nos envolvemos, não é só para agora. Não é só para você. Eu lembro dos meus filhos adolescentes, junior para adolescente, que na maioria das vezes não queriam levantar para a EBD, às vezes, em alguns momentos, não queriam estar na igreja. Ah, é porque tem que estudar. Não, primeiro você vai à igreja, depois você estuda. É entender que não é só para nós. E quantas vezes eu dizia isso para os meus filhos adolescentes? Olha aqui, você vai para a igreja, não é só para ouvir. Ah, porque está chato a escola. Sabe aquela conversa? A escola é chata. A classe é chata. O professor parece que nem estuda. Isso aqui eu nunca ouvi, mas já ouvi em outros lugares. O professor parece que não estuda. A classe é chata. A escola dominical é que chatice. E aí as crianças não queriam ir, queriam participar. E a minha palavra para elas era o seguinte: você não vai só para receber e só para ouvir. Você vai para ministrar também. Você está lá para servir. Você pode ajudar o professor. Você pode ajudar o professor. Você está vendo que o professor está com dificuldade? Você ajuda. Você estudou em casa. Ajuda o professor. Ajuda ele a dar uma aula melhor. Você vai para servir. E também para ser exemplo. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvia isso desde a minha experiência de conversão. Quando nós vamos para a casa de Deus, tem gente que está te olhando. Tem gente que chega na igreja, irmão, senta no banquinho aí, a alegria dela, ela nunca te falou. Mas é possível que alguns irmãos que estão ali atrás e gostam de sentar atrás é por causa disso. Eles sentam lá
e tem a alegria de olhar. Vicente veio, a Tânia está aí. Lá dentro do coração, glória a Deus, Tânia e Vicente está aí. Puxa, o Neto está aí firme, Henrique também. Tem pessoas que às vezes são edificadas só com a sua presença. Só porque você veio. Só porque você está aqui. Porque ele olha e vê, puxa vida, ele passa tanta luta, tanta dificuldade, e ele está lá firme, firme. Exemplo. Os nossos filhos. Às vezes eu costumo dizer que os pais precisam levantar as mãos aos céus, às vezes no louvor, quando tem criança perto, seus filhos. É lógico, não só para mostrar, porque eu sei que você de repente faz em casa também. Mas é bom que as crianças, os filhos vejam que você dá glória a Deus, que você dá aleluia, que você chora na presença de Deus, que você busca o Senhor. As crianças aprendem vendo, vendo. Vê as experiências suas, vê que você está crescendo, que você está sendo fortalecido. Isso edifica. E isso vale para gerações futuras, como eu já falei aqui outras vezes também. De alguém no futuro que talvez não possa lembrar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai lembrar do Deus do pai dele e do avô dele. Porque tem testemunho e tem legado, alguma coisa deixou como exemplo. Nós deveríamos pensar nisso, irmãos. Primeira coisa, lembrar aqui é claro, a soberania de Deus, irmãos. Eu deportei, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está na internet, essa luta, essa provação, essa perseguição, esse problema que você está passando, Deus está vendo e tem controle, e pode ser que Ele mesmo proveu isso, para ver se você acorda, para ver se você desperta, para ver se você começa a lembrar das coisas dele. Eu deportei, eu estou fazendo isso. E às vezes, irmãos, tem coisas que a gente não entende, mas Deus está querendo que você cresça. Tivemos aqui uma aula extraordinária, todas as aulas têm sido aqui nessa lição, revista que encerrou hoje. Excelentes lições, não é? Uma delas foi sobre tecnologia, não é isso? Bênção ou maldição para a igreja. Meu irmão, minha irmã, dá uma olhada na história do povo de Israel. Quando o povo que vivia em tenda, em barraca, e o Senhor agora os leva para o Egito, novas tecnologias, formas de viver, plantio, cultivo. E agora o Senhor está levando o povo de Israel para a Babilônia. Como era a Babilônia? E agora? Como é que eu vou fazer em Babilônia? Eu não sei plantar, eu não sei trabalhar com pomar. Eu não sei, porque Deus está falando aqui, plante pomar. E quando fala plantar pomar, irmãos, os irmãos sabem disso. Hoje tem árvores aí frutíferas que você planta hoje e mês que vem deu, não é isso? Mas normal não é assim. As árvores demoram a dar frutos. E quando Deus está falando, ó, plante pomar, você vai ter tempo para colher, meu filho. Só que o povo de Israel não tinha experiência com isso. A forma de sobrevivência do povo de Israel era uma, a Babilônia era outra. Babilônia era uma tecnologia avançada, irmãos. Até hoje, né, aquelas construções do Jardim Suspenso, que é uma das maravilhas do mundo, está lá na Babilônia até hoje. E o povo de Israel agora está indo para a Babilônia. Como que eu vou viver na Babilônia? Não conheço a língua, não conheço a cultura, não conheço nada. Os irmãos lembram do Salmo 137? Quando nós nos sentávamos à beira do rio da Babilônia, nós chorávamos e lamentávamos porque estamos aqui no cativeiro, fomos dispersos, estamos longe de Sião, do nosso povo, longe de Israel, e ainda eles ainda querem que a gente cante, quer que a gente louve ainda aqueles lindos louvores de adoração ao Senhor. Como que nós vamos cantar triste, chateado, revoltado? Graças a Deus que o salmista entende, depois ele fala, como que eu vou ficar de boca fechada? Por isso que eu falei ainda há pouco, tem gente que parou de cantar, de tocar harpa, de tocar os instrumentos, tem gente que largou o ministério de louvor, largou seus ministérios, seus dons, seus talentos. Quantos que pararam estão em casa? Porque passaram por luta, por sofrimento, provação, culpa do pastor, culpa dos presbíteros, culpa da igreja, culpa de lá quem for. Os crentes têm uma mania de botar culpa nos outros, em vez de olhar para si.
Não estou dizendo que talvez os outros não tenham culpa, mas você podia olhar um pouquinho da sua e tentar corrigir a sua primeiro. Mas em primeiro lugar entender, o Senhor tem planos e propósitos. Existe um porquê, meu irmão, você está passando essa luta. Existe um porquê Deus está mudando a sua história. Por que Deus está te tirando daqui e mandando para lá? Por que agora a chefia resolveu? Tem que estudar inglês agora, né, Henrique? A empresa agora é outra, assume, não é, Henrique? E aí, Henrique, tem que estudar inglês, cara. Tem que voltar para o inglês. Agora, com essa idade, estudar outra língua. Por que Deus está me mandando para outro lugar? Eu gosto tanto daqui. Algo que a gente precisa tratar no nosso coração também, viu, irmãos? Você está vivendo em Volta Redonda? Não gosto de Volta Redonda. Você precisava dar um jeito de arrumar isso aí no seu coração. Porque não fui eu que trouxe você para Volta Redonda. Tem gente que pergunta para mim assim, Ivo, o que você está fazendo aqui, cara, em Volta Redonda? Lá de Santa Catarina, Tubarão, sul de Santa Catarina. Está fazendo o que aqui, cara? Lá é outro país, cara. A minha vontade é ir para lá. A minha resposta é sempre a mesma, pergunta para Deus. Porque eu gosto de Volta Redonda. Estou aqui desde 87. Fiquei 9 anos fora, voltei para Volta Redonda. Espero ficar aqui. A não ser que Deus queira me levar para outro lugar. Mas aonde eu for, eu preciso amar aquele lugar. E se você não ama, você precisa pedir a Deus. Mas Babilônia? Deus fala para o povo, ore por Babilônia. Ore pela sua cidade, para que você tenha paz. Ore. Não tem nada que ficar reclamando de vereador, de prefeito, não. Você precisa orar por eles. Orar pela cidade. A cidade prospera, você prospera. A cidade vive em paz, você vive em paz. Você precisa orar, irmãos, pelos empresários, os comerciantes. Independente se eles são crentes ou não. Eu disse aqui outro dia, Deus usa até mesmo aquele que se diz ateu para te abençoar, para suprir sua necessidade, te dar emprego bom. Nem todo crente que tem suas empresas consegue dar emprego só para crente. Não é isso? Não. Existe uma série de coisas que precisam ser avaliado para te dar emprego. Não é só porque você é crente que você vai trabalhar lá. Mas você deveria orar, viu? Pela sua cidade, pelo seu país, pela sua empresa, pela sua igreja. Orar por ela. Para que fique melhor. O texto diz, irmãos, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Meu irmão, minha irmã, é Deus quem está falando. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas. Construa. Geralmente, quando você vai para alguma cidade, para algum lugar e você vai para voltar logo, você faz o quê? Você aluga. Não é? Eu vou alugar só por alguns meses, um ano, 2. Depois eu vou voltar para a minha terra. Às vezes é o pensamento nosso, não é? Mas quando você entende, e Deus mostra para você que Ele te levou para aquela cidade, é para você criar raízes lá, é diferente, não é não, irmãos? É diferente. A princípio você não consegue talvez comprar uma casa, você alugou, mas o seu plano é comprar a casa que você alugou. Não é assim que geralmente acontece? Você já procura até sondar o dono e ver se ele já não está com esse pensamento. Não é isso? Construa casas. Habite nelas. É o que o texto está falando aí, ó, versículo 4. Versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Ei, não tenha medo de investir, não. É para você colher. Eu disse ainda há pouco, né? Tem algumas coisas que talvez você não vá colher. Mas o normal, e Deus provê desta forma, é que a gente colha, viu, irmãos? O fruto do nosso trabalho.
é que a gente colha. Então não tenha medo de investir. Não tenha medo de colocar o seu coração naquilo que Deus está te direcionando para aquilo que edifica, para aquilo que salva, para aquilo que exalta, para aquilo que é bênção, para aquilo que vai fortalecer, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha medo não. Invista. Trabalhe. Põe o seu sangue. Porque as pessoas percebem também, não percebe? Quando você leva de qualquer jeito. Quando você trabalha na empresa e só faz aquilo que... E olhe lá o que o chefe manda. E depois reclama que não tem promoção. Ninguém me vê, ninguém melhora a minha situação. Só eu que trabalho aqui. Por que você não faz um pouco mais? Por que você não surpreende o seu patrão? Por que você não faz além? Por que você só faz aquilo que o chefe falou? Ou você acha que ele não está te vendo? Interessante esses detalhes, né? A Bíblia diz, irmãos, que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor. Você devia colocar isso no seu coração. Você é o quê? Pedreiro, eletricista, mecânico, médico, professor? O que você é? Coloque no seu coração que você está fazendo para Deus, não para o seu patrão. É para o Senhor que você está fazendo. Então faça o melhor e deixa Deus agir. Puxa vida, tomaram a minha frente. Pô, essa pessoa chegou aí agora. Estava tudo sendo tratado e conversado, a promoção era minha. Tomaram a minha vez. E aí você chuta o balde, você fica com raiva, começa a falar mal. Fique firme, meu irmão, confie no Senhor. Lembra de José? José tinha tudo para ser solto, se aquele bendito daquele padeiro, copeiro, agora eu fiquei na dúvida se é o copeiro ou se é o padeiro, se ele tivesse contado o sonho, contado quem revelou, não é isso? Ele esqueceu. Seu amigo esqueceu. Esqueceram de mim. 7 anos ficou mais. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque se José sai naqueles dias, ele continuaria sendo o copeiro, continuaria sendo um jardineiro, ele continuaria sendo um servo da casa de Potifar. Mas por causa de alguns anos a mais esquecido, ele se tornou o príncipe. Apenas um roceiro, um menino lá de Israel, se torna agora Zafenate Paneah. Aquele que Deus vê e Deus fala, o nome dado pelo próprio rei do Egito. Você agora se chamará Zafenate Paneah, porque Deus vê e Deus fala. Deus usou José, irmãos, para cuidar daquele povo. E um menino que não era ninguém, lá da roça, lá do Egito, preso, escravo, se torna príncipe do Egito e ainda casa com a mulher mais bonita do Egito e rica. De um dia para o outro, passa a usar os melhores perfumes que ele nem conhecia. Banho, passou até a tomar banho. Porque ele continuou confiando e esperando no Senhor. Esqueceram de você, meu irmão, ninguém te vê. Lembre-se que Deus está te vendo. E Deus está nesse negócio. O que Deus tem para você é muito mais do que você pensa e o que você imagina. Você precisa confiar no Senhor, na soberania de Deus, nos planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você cresça, que você aprenda nova língua, nova tecnologia, novas funções, uma nova vida, algo novo Deus tem para nós. Às vezes Deus te move, tira você daqui, move para lá e você não entende nada. Eu sou um exemplo disso. Por que eu estou saindo? O Senhor é Senhor da minha vida. Para onde vou e onde vou ficar, Ele é que sabe. E eu continuo confiando no Senhor. A princípio, acho que é aqui. Você precisa lembrar da soberania de Deus, do cuidado, da direção do Senhor sobre a sua vida. Trabalhe, faça o seu melhor, construa. Para de olhar para trás. O passado já foi. É igual a igreja. Para com essa conversa, meu irmão. Porque a igreja antes. Esquece. Igreja de 19 para trás não existe mais.
Antes pandemia, pós-pandemia, a igreja é outra era, é outra época, é outro tempo, meu irmão. De março de 2020 para cá, a igreja é outra história. É desafio na nossa vida, dos pastores, da liderança. Como trabalhar com esses crentes agora que quer só ficar em casa? Né? Live. Como lidar com esse povo agora? Com os dons, com os talentos. Como trabalhar com a igreja, com os crentes que estão envolvidos com tantas coisas, nossos filhos, adolescentes, jovens. É escola, é curso. Não é isso? As crianças hoje, não sei como é que dá conta. Por isso que as crianças estão estressadas. Neném está estressado. Bebê está estressado. Hoje. As crianças. Tanta atividade, irmãos. É escola, é curso, isso, aquilo. E aí, como que você vai cuidar dessas crianças, dos adolescentes? Outro dia eu conversava com alguns irmãos. O que fazer, irmãos? Não sei, talvez tem que ser de madrugada para cuidar desses adolescentes. Tem que marcar um horário que eles possam, que eles gostem. Talvez chamar os adolescentes e perguntar para eles, o que vocês querem? Porque às vezes o horário que a gente marca é horário de idoso, não é horário de adolescente. Não é assim? Idoso é outra conversa. A gente não consegue nem conversar com as crianças hoje, consegue? Nós somos tudo ETs para elas, ou vice-versa. A gente não consegue. Você pega um neném que está mamando ainda 6 meses, dá um celular para ele, ou uma foto, dá uma foto para o neném, porque você acha que o neném vai brincar com a foto, ela vai pegar a foto e vai fazer assim, ó. Neném, 6 meses, vai fazer isso aqui. Ó. A gente pega o celular e fica perdido. A gente não consegue lidar com a tecnologia, tem que depender das crianças. Essas coisas aqui, ó, tem que botar criança, adolescente, jovem para cuidar. Tem coisas que a gente não resolve. Mas é o Senhor que põe a gente nessas situações. Lembra do início da pandemia? Igrejas que não tinham nem internet. Tivemos que correr atrás de botar internet agora live. Vamos fazer como para reunir esse povo? Não dá para reunir. E aí tivemos que aprender a fazer live, reunir. E foi um sucesso. Nós estamos aprendendo até hoje. Mas é Deus que faz isso. O Senhor às vezes quer que você cresça, mas você acomoda. Se acomoda, irmãos. Ah, estão tão bem aqui. Mas Deus quer que você vá mais longe, aí Ele te sacode. Levanta alguém para levantar contra você, cria uma situação, um problema, uma luta, você tem que ir embora. Porque o Senhor tem outra coisa a mais para você. E aí nós precisamos confiar, irmãos, em Deus. Plante, cultive, edificai casa, habitai nelas, plantai pomares, comei de seu fruto, tomai esposas, é para casar. Você faz isso com seus filhos? Tem que casar, menino. Eu fazia isso com os meus, já casaram. Você está fazendo o que não casou ainda? Você já é maior, está trabalhando, está estudando. Está esperando o quê para casar? E os pais que não estão incentivando, por quê? Tem que terminar a faculdade. Não precisa terminar a faculdade, não, casa. Combina com os pais. Os pais continuam pagando a faculdade assim mesmo, e daí? Ou os pais só pagam a faculdade porque está dentro de casa. Deixou de ser filho depois que casou? Combina. Casa. Esperando o quê para casar? Ah, não, tem que namorar 3, 4, 5, 10 anos. Oh, meu Deus do céu. Eu não conheço direito, eu disse aqui outro dia. E quem que disse que você vai conhecer um dia? Eu não conheço a Rose até hoje. 32 anos de casado agora, em agosto. Não tem que namorar para conhecer. Conversa isso aí. Está enrolando, viu menina? Está te enrolando. Casar. Ei, pais, casem seus filhos e casem logo. Para com essa conversa de casar com 30 e poucos anos. Já casa avô. O neném nasce e não chama de pai mais, vovô. Ou então não vai ser avô nunca, né? Imagina. Querer casar depois dos 30, 30 e pouco? Não, tem que casar com 40. Hoje tem que ser com 40. Vai ser avô quando? Nunca. Nunca, porque se seu filho pensar alguma coisa, quando seu filho casar, você já está com 80.
Ei, case seus filhos. Que isso, pastor? Ter filhos. Porque o texto diz, case seus filhos e que tenham filhos. Que isso, pastor? Ter filho com o mundo desse jeito? Que jeito? Desde Adão que é assim, ó. Desde Gênesis, que conversa é essa? Para de ficar dando ouvido, como eu falei ainda há pouco, essas notícias aí, ó, mídia. O mundo é mundo desde que o mundo é mundo, irmãos. Conversa é pandemia, pandemia. Que pandemia? Isso não é a última não, ó. E nós vamos aprender a conviver com isso, irmãos. A pandemia veio para ficar. Os únicos que não vão ficar aqui é os crentes de Jesus que vão subir para a glória. O resto tudo fica aqui. E vai ficando, e vão ter outras. Perseguição, luta, o mundo do jeito que está. O mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Que entrou o pecado, é sempre a mesma coisa. Por isso que eu te falei, você está dando ouvido a Deus, a palavra de Deus ou ao mundo? Ah, não vou ter filho não, vou criar filho para o mundo. Não, você está criando filho é para Deus. Você está criando filho é para a glória de Deus. Crescer e multiplicar, ué. Não estou querendo que você tenha 9, igual meus pais tiveram. Nós somos em 9 lá em casa, e eu ainda sou gêmeos. Não precisa ser 9, mas você pode ter uns 3, 4, é. Covardia esse negócio de um filho só. Covardia, o menininho tadinho. Cadê meu irmão? Não tem irmão. Cadê minha irmã? Não tem. Tem que parar com essa conversa, viu, irmãos? É para a glória de Deus. Assim como eu já disse aqui, casamento é para a glória de Deus. Casamento não é para ser feliz, embora você será, e é bom. Só quem é casado sabe que é bom. Tem hora que dá vontade de mandar ela embora, mas é bom. E vice-versa. Porque tem hora que a gente é mala, chato. Quase que a gente vê a auréola na cabeça delas. Não é isso? Os maridos aqui, vocês não conseguem enxergar a auréola na cabeça da esposa de vocês, não? A gente tem que dar graças a Deus que elas aguentam a gente, não devia? É orar de joelho, vai ser obrigado que ela me aguenta. O texto é claro, irmãos. Case seus filhos. É a vontade do Senhor, irmãos. Porque Ele quer que você seja uma bênção, que você prospere. Tenho filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, abençoe, ore, invista. Pare de reclamar. A gente é muito chato, irmão, reclamão. Para de reclamar. Pare de olhar só as coisas ruins. Outro dia eu disse isso aqui também. O salmista diz que ele olha e vê a bondade do Senhor. E eu sei que verei, o salmista, né, ele declara isso. Não só estava vendo, mas cria que ainda veria. Nós vemos a bondade do Senhor. Temos experimentado a bondade do Senhor. Para de olhar só as coisas que não dão certo. Para de reclamar e olhar aquilo que você não pode. Mas olhe para aquilo que você pode. Presta atenção naquilo que Deus já colocou na sua mão. E faça aquilo que Deus colocou para você fazer, para a glória de Deus. Melhore o ambiente que você vive. Quando eu começo a falar essas coisas, eu já lembro da Rose, que já está me olhando. Porque a espada bate para lá e para cá, né? Corta lá e cá. Terrível, né, Giovanni? Fica pregando a vida toda com mulher te ouvindo e os filhos. É, porque a gente só vê a cara delas, dos filhos. A Gláucia está aqui. O Oscar dela também. Primeiro que cobra são eles. Às vezes não saiu nem no carro. Vamos ver isso aí que você está falando. O que você pode fazer para melhorar na sua casa? Para a mulher vir correndo aqui, ó, a esposa vir correndo aqui, Giovanni, o que vocês fizeram, Giovanni? O que vocês fizeram com meu marido? Meu marido está diferente. O que você fez, Giovanni?
O que você fez, Giovanni? Os meus pais são diferentes, as crianças, os adolescentes. O que está acontecendo com o papai e com a mamãe? Parece que estão mais crentes. Quem sabe eles começam a ter vontade de voltar para a igreja. Quando começar a ver que a gente deixou de ser religioso, hipócrita, e começou a ser crente de verdade. Falar a verdade, viver a verdade. Reconhecer seus erros. Pedir perdão, irmão, se arrepender, se humilhar, buscar o Senhor. Às vezes os crentes ganham muito pouco na evangelização, sabe por quê? Porque querem mostrar uma coisa que não são. Já disse isso aqui. Quando os crentes começarem a mostrar quem realmente ele é, para o vizinho, para o bairro, para as pessoas, que você é crente, mas você é falho sim, é pecador sim, e eles veem que você é igual, eles vão querer ouvir esse evangelho verdadeiro. Porque às vezes eles olham para alguns crentes que é tão santo, sacrossanto, que não dá nem para chegar perto. Eu tenho até medo desses crentes assim. Santo demais. Ô santo. Não sei por que não subiu. Está aqui ainda. E a gente sabe que é mentira, é hipócrita. Não é de verdade. Porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos falhos, deficientes, limitados. Às vezes, mesmo querendo fazer o melhor, a gente faz o pior. Mas nós vamos caminhando, irmãos, confiando no Senhor. Crendo que podemos ser melhor se nós confiarmos e ouvirmos a vontade de Deus. Seguimos na sua palavra, irmãos. É o Senhor quem nos manda, que nos orienta. E quando o Senhor usa o profeta aqui, ele está ministrando sobre o povo e falando, olha, eu tenho promessa, eu tenho bênção, eu tenho futuro, e eu vou cumprir minha palavra, vou trazer vocês de volta. Mas enquanto vocês estão aí na Babilônia, enquanto vocês estão aí em Volta Redonda, enquanto vocês estão aí no Brasil, trabalhe, invista, sejam felizes, casem seus filhos. Nós não somos do mundo, irmãos, mas estamos aqui no mundo para a glória de Deus. E podemos viver sem contaminar, podemos influenciar Babilônia. Por o inimigo chegar, Salmo 137, a pedir para você cantar hinos e louvores. Meu irmão, pega a sua guitarra, seu violão, seu instrumento de volta. Seu dom, seu chamado, seus talentos. E começa a fazer. Tem muita gente esperando por você. E quando você despertar e entender que Deus te chamou para servi-lo e fazer a sua vontade, você vai ver o que Deus vai fazer para a glória dele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Creia, se você é dele. Deus virou nosso inimigo agora? Se ele deu o seu próprio filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar, para nos salvar, nos dar vida eterna, ele agora está brincando com a nossa cara? Ele está querendo o pior para a sua vida? Ele quer que você sofra? Ele quer que você seja envergonhado, decepcionado, frustrado? É isso que ele quer? Claro que não, irmãos. Deus tem seus planos, seus propósitos. Nós somos mais que vencedores, irmãos. Ainda que pareça que está perdendo, ainda pareça que estamos sendo derrotados, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E vai chegar um momento, irmãos, que se Deus quiser, Ele te honra, Ele te exalta, Ele te levanta para a glória dEle mesmo. E o que o Senhor quer, irmãos, através da nossa vida, é que esse povo aí da Babilônia conheçam o Senhor. Conheçam o Senhor. E encontrem salvação, vida eterna. E possam viver e experimentar aquilo que eu e você já temos experimentado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Coloque sua vida diante de Deus. Se você às vezes não tem entendido algumas coisas e tem murmurado, tem reclamado, tem pecado, peça perdão. Peça ao Senhor que abra os seus olhos, sua mente, seu coração, para que você possa viver para a glória de Deus.
A vida é ao vivo, irmãos. É real. A gente vive momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Como nós lemos aqui no Salmo 57, no início. Mas nós cremos no cuidado e na bondade do Senhor. Crê em Deus. Há esperança, irmãos. Jesus ressuscitou, nos deu vida. Nós podemos viver assim. E ore. Ore. O texto que nós lemos termina assim, né? Um povo que ora e Deus atende. Seja fervoroso na oração. Ore, crendo, irmãos, que Ele é poderoso para fazer. E infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente pede. Meu irmão, minha irmã, talvez seu coração até ainda há pouco estava bastante frustrado, decepcionado, triste, chateado. E você tenha dito coisas que você não gostaria de ter dito. Peça perdão e coloque isso diante do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Abre os meus olhos para que eu veja aquilo que o Senhor tem preparado para mim. A glória que ainda há de ser revelada, diz a palavra. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus tem bênção para a sua vida, para as nossas vidas, porque Ele quer nos usar para a sua glória. Ó Deus bendito, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Já declaramos isto, porque nós cremos nisto, que Tu és um Deus presente, Tu és um Deus neste lugar. Um Deus que nos vê, um Deus que nos sonda, que nos esquadrinha, que nos conhece. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, trazendo quebrantamento, ó Deus, arrependimento, desejo de mudança, ó Deus, e desejo de viver, de fato, para a glória do Teu nome. Ó Deus, crendo na Tua soberania, no Teu poder, no Teu senhorio, naquele, ó Deus, que é Senhor da história e é Senhor das nossas vidas. Pai querido, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Não só os Teus filhos aqui presentes, mas aqueles que nos ouvem via internet. Espírito Santo de Deus, ó Deus, quebranta, transforma, restaura, cura, liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, que tudo aquilo que tenta nos impedir, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha de vivermos, ó Deus, de maneira que o Teu nome seja glorificado, nós queremos rejeitar, resistir, em nome de Jesus. Queremos a Tua vontade, Senhor, a Tua palavra em nós. Ó Deus bendito, abençoa a Tua igreja aqui, abençoa cada um dos Teus filhos, cada família aqui representada, fortalece, anima, renova, Senhor. E se tem alguém que ainda não confessa a Ti, Jesus, como único, suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, que possam fazê-lo nesta noite, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Ó Deus, obrigado. Nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.